O nosso convidado desta videoconversa é Walter Ramos, em representação do PAN na Madeira. Ele é candidato às próximas eleições legislativas regionais de 23 de março e atualmente é o vice-porta-voz do partido na região. Obrigado, Walter Ramos, pela sua presença nestas videoconversas e nós queremos conhecer quais são as propostas do PAN de Madeira para a educação em geral, mas sobretudo para a resolução daqueles que são os principais problemas na perspectiva dos professores, da sua carreira e do exercício da sua profissão. Por isso, durante algum tempo, nós queremos ouvir, em representação do PAN, certamente tem também responsabilidades na elaboração do programa para as próximas eleições, nomeadamente em termos da educação, e por isso queremos conhecer esse programa e saber as vossas propostas. Muito obrigado. Consegue ouvir? Sim, muito obrigado pelo convite ao PAN para estar aqui presente nestas conversas organizadas pelo Sindicato de Professores da Madeira. Agradecer também à plateia por terem interesse em ouvir aquelas que são as nossas propostas e as nossas ideias para a área da educação e em especial para a área docente. Neste sentido, importa referir que a profissão docente para o PAN sempre foi uma das prioridades em resolver situações que estão há algum tempo pendentes aqui na nossa região. Desde que voltamos a ter assento parlamentar na nossa Assembleia Regional, sempre tivemos o cuidado de discutir e apresentar soluções para aquilo que consideramos ser os problemas dos professores. Temos nos nossos quadros, felizmente, professores que dão o seu contributo da sua experiência no terreno e só nos faz enriquecer aquilo que é o nosso programa eleitoral relativamente a propostas para apresentar para resolver efetivamente alguns problemas dos professores. Neste sentido, consideramos ainda urgente resolver a situação da recuperação do tempo de serviço. Consideramos que isto já deveria ter sido uma situação que deveria ser resolvida. Houve oportunidades para o fazer, mas não foi feito. Talvez por má vontade ou mesmo teimosia de alguns agentes políticos. Tem sido, desde setembro de 2023, uma das nossas principais bandeiras, para além daquelas que nós defendemos. Esta questão da recuperação do tempo de serviço sempre foi, nas conversas que tivemos com o Sr. Secretário, nas conversas que tivemos com os variados sindicatos e nas conversas que temos com alguns grupos de professores, é fundamental a recuperação da totalidade de tempo de serviço que foi congelado. Sabemos que alguns professores já recuperaram alguma parte, mas para o PAN é fundamental a recuperação da totalidade do tempo que os professores exerceram, mas que não viram contabilizado para a progressão da sua carreira. Ainda, e também tem sido aquilo que nós consideramos ser importante para reter professores cá na região, sabemos e estamos a par do êxodo de professores da Madeira para o continente, porque sabemos que neste momento no continente apresentam melhores condições para os professores, comparando com aqui na região. Neste sentido, uma das nossas medidas que tem sido amplamente divulgadas é a contratação para os quadros dos professores ao fim dos 3 anos de serviço, independentemente do grupo de recrutamento. É importante reter professores cá na região. Sabemos que a carreira está mais apelativa lá fora e muitos dos professores que vivem cá na região que são do continente e que para eles faz mais sentido voltar às suas origens porque aí encontram melhores condições do que se manterem cá na região nas condições que se encontram. Sabemos que há professores que estão anos a fio em situação de contratos e não faz qualquer sentido, pois um professor precisa de organizar a sua vida, de constituir família, comprar casa e como esta nossa medida vem nesse sentido, no fundo dar estabilidade financeira e de vida aos professores para que possam exercer de melhor forma a sua profissão. Ainda dentro destas medidas que consideramos fundamentais para resolver alguns problemas da carreira docente é o fim das cotas de avaliação. Consideramos que é altamente injusto. O PAN não defende só o fim das cotas de avaliação nos professores, mas em toda a função pública, mas nos professores, claro, sabemos que é limitador e muitas vezes, ou grande parte das vezes, é injusto o sistema de cotas, fazendo que alguns professores fiquem para trás, mas que a nível prático
podem ser ainda melhores que os colegas. Por isso, é uma questão de justiça, independentemente do trabalho que fazem, é importante que a sua avaliação não esteja dependente de cotas. Para além destas 3 medidas, aquelas que acrescentamos ao nosso programa eleitoral para estas eleições de 2025, estas espécies de novas medidas, que não são novas, já vamos defendendo, mas que consideramos ser importantes a serem implementadas na próxima legislatura. Uma delas tem a ver com o limite de mandatos dos conselhos executivos das escolas. O PAN propõe assim o limite de mandatos para os conselhos executivos das escolas, evitando a perpetuação de cargos e promovendo uma renovação saudável na gestão escolar. Esta alternância de liderança permite uma gestão mais democrática e transparente e ainda garante a inovação e a adaptação das escolas a novos métodos e a novas metodologias, criando um melhor ambiente para alunos e também para professores. Outra medida que consideramos importante e que tem chegado de muitos professores até nós é a questão do burnout da profissão do docente. Sabemos que os professores estão exaustos, estão cansados, muitas vezes têm um horário letivo completo, ainda têm as questões burocráticas que irei falar mais à frente, e consideramos que é necessário e até mesmo urgente criar condições, como por exemplo psicólogos. Sabemos que é uma falta isto na área da educação, defendemos no nosso programa mais psicólogos nas escolas, mas não podemos esquecer também dos professores, porque um professor saudável fisicamente e mentalmente certamente irá exercer melhor a sua profissão e irá estar mais apto para se focar no processo de aprendizagem dos alunos. Neste sentido, consideramos ser importante criar aqui uma rede de psicólogos para professores, através dos sindicatos, através dos centros de saúde, porque isto é uma questão que iremos, em parceria com os sindicatos, ver qual seria a melhor solução, mas que seja efetivamente o Governo Regional, através de algum fundo da Secretaria Regional de Educação e em parceria com os sindicatos, oferecer, de certa maneira, estas consultas de psicologia, para que as pessoas se sintam efetivamente capazes de exercer a sua profissão. Isto leva-nos a outra questão, que é o excesso de burocracia que os professores têm nas escolas. Defendemos assim uma redução da carga administrativa a que os professores estão sujeitos, concentrando assim o seu tempo no ensino e menos nas tarefas burocráticas. Consideramos importante que o professor tenha autonomia para poder desenvolver atividades e, de certa maneira, dar no fundo, não é fugir ao currículo da disciplina, mas ter a liberdade e ter espaço para que também consiga perceber, através do contacto direto com a turma e com os alunos, que maneiras deve lecionar a sua disciplina e o seu programa curricular. E o facto de ter burocracia de forma excessiva leva a que muitas vezes os professores se concentrem apenas naquilo que é o programa letivo, o programa curricular, e esquecem muitas vezes outro tipo de metodologias. Isto é o feedback que nos chega de muitos dos vossos colegas. Consideram que queriam, efetivamente, e estão dispostos a ter mais carga letiva e menos burocracia, porque têm prazer a transmitir valores aos alunos. E o que eu sinto, não sendo professor, mas o que eu sinto como agente político, que tem contato com os professores, é que eles têm amor à profissão, mas que, infelizmente, a burocracia ou todos os processos que a profissão assim exige leva a que não se sintam motivados para que transmitam efetivamente valor aos alunos, que neste momento é o que nós sentimos na sociedade, é a falta de valores, e os professores nesse aspecto têm um papel fundamental. Para terminar, claro que isto foi um resumo do nosso programa eleitoral relativamente à questão da educação. Para terminar, tem a ver com as reformas. Nós defendemos que, efetivamente, a idade da reforma na carreira docente deve ser antecipada. Não faz sentido ter professoras a exercer a sua profissão com 65 ou 66 anos, peço desculpa. Sabemos que a carga vai diminuindo à medida que a idade avança, e sabemos que também no primeiro ciclo é de uma maneira, nos outros ciclos é diferente. Consideramos que isso não faz sentido, deve ser igual para todos os professores, mas consideramos importante esta redução, esta antecipação da reforma, pois sabemos que a carreira docente exige um esforço físico e mental, e, como tal, é importante a redução da carga horária e a possibilidade de terem acesso à reforma sem qualquer prejuízo, como já acontece com outras carreiras, e que têm acesso a uma reforma sem qualquer prejuízo. E, resumidamente, é isso. E obrigado pela vossa atenção. E agora queríamos esclarecer alguns aspectos da sua intervenção, e começo desde logo pela recuperação do tempo de serviço. Refere-se à recuperação de todo o tempo de serviço não contabilizado.
Eu passo a enumerar alguns exemplos. A perda do tempo de serviço perdido nas transições entre carreiras de quem vinculou antes de 2011, concordam? Concordam com a recuperação do tempo de serviço dos colegas que tiveram de aguardar por vaga de acesso aos 5º e 7º escalões? Concordam também com a contagem do tempo de serviço dos colegas que vieram do privado para o público nos termos previstos no Estatuto da Carreira Docente, artigo 102. Concordam? Exatamente, sim. Nós já tivemos a oportunidade de falar destas medidas. Todo o tempo de serviço prestado tem de ser contado para efeitos de carreira. Porque trata-se de justiça. É uma questão de justiça em qualquer profissão, principalmente no privado, por exemplo, não no caso das pessoas, mas as empresas têm as tornidades que, no fundo, é uma compensação pelo número de anos de serviço que exercem a sua profissão. Porquê é que nas pessoas isso não acontece? É que não faz qualquer sentido, é uma questão de justiça. Estamos de acordo. Sim. Referiu aí que são medidas para a legislatura. As legislaturas, por norma, têm 4 anos. As 2 últimas não tiveram meses. A próxima terá no mínimo 1 ano, já sabemos, 1 ano e muito pouco. Daqui a 1 ano, o que é que podemos contar na perspectiva dos contributos do PAN, encontrar soluções na Assembleia Legislativa Regional com outros partidos? Com o que é que podem contar os professores daqui a 1 ano para estar resolvido na perspectiva do PAN? Na perspectiva do PAN. Tudo isso? Sim, na perspectiva do PAN, há aqui 3 medidas que são fundamentais, têm que ser resolvidas o quanto antes. Que é esta questão do tempo, da total recuperação do tempo de serviço. Já devia ter sido feito, não compreendemos e continuamos a não compreender, devido ao acordo que tivemos na primeira legislatura, na nossa primeira legislatura de setembro de 2023, foi uma das nossas reivindicações daquelas medidas que consideramos fundamentais, que é a recuperação do tempo de serviço e a contratação ao fim dos 3 anos de serviço. Temos reuniões com o Sr. Secretário, do qual houve a garantia e a disponibilidade para o fazer, mas a verdade é que passou 1 ano e meio e nada foi feito. Não há desculpa relativamente às legislaturas terem sido curtas, não pode haver desculpa do orçamento, é tudo uma questão de vontade política. E para o PAN, estas 2 questões e o fim das cotas de avaliação são fundamentais. Defendemos o fim das cotas de avaliação, como referi anteriormente, para todos os funcionários públicos, mas claramente que as pessoas aqui se enquadram nesta nossa proposta. É o que acontece nos Açores atualmente. Por exemplo, exatamente. Não há cotas na função pública. Exatamente. E que não faz sentido. Porque é que alguém tem que ser prejudicado porque o outro à partida é igual a mim, mas de certa maneira, por só ter 20 ou 30 vagas, tem que estar à minha frente. Não faz sentido, não é justo. Portanto, os professores sabem que o PAN independentemente da duração desta legislatura, que, como disse, será no mínimo 1 ano e no máximo 4 anos e qualquer coisa, podem contar então para resolver isto, sem dúvida nenhuma. Em relação a outros aspectos, falou aqui da questão dos contratados não só para a vinculação, mas há aqui outros aspectos também que convinha resolver. Por exemplo, podemos contar convosco para apoiar aquilo que já acontece no continente, que é a progressão dos contratados até ao 3º escalão? Sim, por exemplo. Se nós, neste momento, na região autónoma da Madeira, temos professores a sair da nossa região porque a carreira não é valorizada e não é atrativa, claro que temos que criar todas as condições necessárias para que a carreira seja efetivamente apelativa. Sabemos que há um escasso de professores, é verdade que a natalidade não é elevada, mas a nível de professores é ainda menos, por isso que o futuro é que esta carreira tem. E com outra medida em concreto, que é promover, em princípio aqui com a Universidade da Madeira, profissionalização dos colegas que neste momento só têm a formação científica. Também apoiam essa medida. Importa referir que isso é entre aspas, um pince para a situação que se vive. O ideal não é isso. Então, o que seria o ideal para o PAN? O ideal é dar condições para que os jovens, quando entrem para a universidade, tenham efetivamente a vontade e o gosto de serem professores. E que não seja a carreira docente uma alternativa que acabou por surgir e que efetivamente possa ser uma profissão. Queremos que todos nós, quando fomos para a universidade, certamente escolhemos aquilo que nós queríamos. E queremos que os jovens de hoje que entram no 1º ano da universidade seja a primeira opção de ser professor. E que não seja algo que foi surgindo. Também, claro que sim, e a nossa vida está em constante diferenças de decisões e opiniões.
Mas para nós o que é importante é que efetivamente haja o gosto e a atratividade para que haja um futuro na carreira docente, que seja a primeira opção, que seja o objetivo de vida, que seja o foco. E é isso que para nós é o ideal. E em relação a outra matéria também muito importante para os professores, para os educadores, muitas vezes pensa-se que é só para os educadores, mas não, é para todos, é o direito das crianças ao período de pausa letiva, ao período de férias e também o direito a brincar, tempo para brincar. O PAN apoiará medidas que visem a definição de um calendário escolar mais equilibrado na perspectiva das crianças? Sem dúvida. No domingo, no fim de semana passado, no sábado, criámos uma atividade ali nos Jardins do Lítico, que era no fundo trazer as atividades, os jogos tradicionais. Que algumas pessoas têm essa vontade, eu, por exemplo, no primeiro ciclo tive professores que tinham esse gosto de ensinar e chamar para a nossa cultura, mas que cada vez menos se verifica isso nas escolas. E consideramos que sim, que a carga letiva para os alunos deve ser diminuta, mas que também temos que ver o tempo que a família, isto é, as famílias muitas vezes não têm as respostas que deveriam ter para os seus filhos. Trabalham por turnos, ou não têm os avós que não podem ficar com os netos, e a nível escolar deve haver efetivamente, como há e que não é tão valorizado, que é os clubes escolares, o desporto escolar, por aí fora, que é tempo dos professores, é carga horária, mas que de certa maneira é tempo lúdico, é ensinar a brincar, e que para o PAN é fundamental. A escola tem que ser prazerosa, tem que ter, os alunos têm que ir para lá com motivação, e que nós sabemos que as pessoas querem que os alunos sintam essa motivação. O que acontece é que neste momento é que muitos deles não se sentem essa motivação por diversos fatores. Então vamos agora sintetizar as posições do PAN em relação a algumas das nossas principais reivindicações. Nossas são dos professores e dos educadores, evidentemente que, em primeiro lugar, dos associados ao SPM, que nós auscultamos regularmente e que nos dá um retrato fiel do que se passa nas escolas. Por isso eu convido a vir comigo aqui contemplar o quadro e me ajudar a completar este quadro. Penso que aqui já falámos, a recuperação do tempo perdido. Exatamente. Até 2011, também a recuperação do tempo à espera de vaga, também penso que já referiu. As fins de vagas são até uma das prioridades do PAN. Também referiu o fim das cotas, não é? Portanto, na avaliação temos percentis para as avaliações mais altas, o PAN também quer acabar com isso. Já referiram como uma das prioridades a vinculação ao fim dos 3 anos. Não falámos muito, falámos apenas da contagem do tempo de serviço, da valorização dos docentes dos estabelecimentos particulares e instituições particulares de solidariedade social. Sabemos que isto é uma responsabilidade da contratação coletiva, há margem aparentemente das responsabilidades da Assembleia e do Governo, mas há subsídios muito altos em termos de valores do orçamento, nomeadamente acima dos 80% destas instituições, e na Madeira todas recebem e, portanto, há aqui uma responsabilidade também política, não é só entregar o dinheiro. O PAN também acha que se pode fazer mais nesta área? Claro que sim, porque o papel do docente não varia do privado para o ensino, o papel do docente é educar. Quer seja no ensino privado ou no público, o papel é educar, por isso tem que ser efetivamente valorizado. Certo. Criação de condições para a profissionalização em serviço também já referiu. Portanto, não estamos quase a dar novidade nenhuma. Verdade, a burocracia também já foi referida e o calendário foi a última questão que eu lhe perguntei e, portanto, os professores podem ter a certeza de que na próxima legislatura o PAN, se tiver representação parlamentar, vai apoiar estas medidas, independentemente de serem iniciativa própria ou virem de outros partidos. Sim, e aproveitando essa deixa, quero deixar um alerta, que muitas vezes o que acontece na nossa Assembleia Regional é que há partidos que entregam decretos legislativos que obrigam o Governo a implementar aquela medida e que é chumbado, e depois há outros que, assim de forma camuflada e maquilhada, apresentam as recomendações. E as recomendações são apenas isso, recomendações. E que acaba por ser aprovado, porque são apenas recomendações, e fazem disso bandeira. Mas não tem efeito prático nenhum. Exatamente. E eu peço-vos que estejam alertas a estas situações. Porque nós sentimos isso no nosso trabalho. Eu trabalho no gabinete com a nossa deputada,
e que muitas das vezes apresentamos decretos legislativos que são chumbados e há partidos que uma semana, 2 semanas depois apresentam exatamente a mesma coisa, como decreto e aprovado, e fazem aquele bandeira, conseguiram aprovar coisas que o PAN não conseguia. Como decreto? Não, como recomendação. Exatamente. Mera recomendação. E depois, no fundo, é enganar. É que a mensagem transmitida, infelizmente, os órgãos de comunicação social não conseguem, não fazem essa distinção, e a mensagem que passa é que a partir da A, B ou C, que não interessa, conseguiram aprovar certas medidas quando na verdade não conseguiram fazer nada. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, Walter, em representação do PAN Madeira. Obrigado.